Marcos 10, de 13 a 16, amém? Amém? A palavra de Deus nos diz assim: alguns lhe traziam crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado por tua palavra, que, ó Deus, está lida neste momento, e queremos pedir que o teu Santo Espírito possa falar conosco, ministrar, trazer a iluminação para entendermos aquilo que o Senhor quer de nós, pela tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Deixai vir a mim. Como disse, estamos celebrando o mês das crianças, e nesse mês nós vamos pensar, ao longo de todo o mês, nas nossas crianças. Nós vamos dar esse enfoque, nós vamos reforçar isso, porque nós adultos precisamos pensar na nossa responsabilidade dada por Deus, de cuidar dos nossos pequeninos. Precisamos pensar na nossa responsabilidade, a responsabilidade que Deus nos deu. Só que geralmente quando nós pensamos no cuidado com os nossos pequeninos, no cuidar das nossas crianças, o que vem na mente? Proteção. Elas são pequeninas, precisam de serem cuidadas, para não cair, para não machucar, para não entrar em algum perigo. Nós pensamos em protegê-las de algumas amizades que talvez podem lhe fazer mal. Pensamos em proteção, em colocar em volta delas alguns requisitos de segurança. Pensamos em várias situações de proteção, mas pensamos também em cuidado, no sentido de pensar no seu futuro. Nós adultos pensamos no futuro dos nossos pequeninos, o que ele vai ser quando crescer, que faculdade ele vai fazer. Olha, preciso começar a pensar agora, preciso pensar em colocar em uma boa escola, preciso pensar em já separar algum recurso, para que quando ele chegar no tempo de faculdade, eu possa assim, proporcionar com que ele tenha um ensino de qualidade, com que ele possa assim, ter a condição de fazer uma boa faculdade. São pensamentos que os pais têm para suas crianças. Quando nós olhamos e pensamos na nossa responsabilidade, nós também devemos pensar para com o casamento dos nossos filhos. E eu sei que essa palavra, falar em casamento, para alguns fica assim, difícil, né? Porque dá aquela sensação de desapego, aquela sensação de tirar ali, mas nós precisamos pensar no casamento dos nossos filhos. Precisamos orar para que Deus possa proporcionar a eles, homens e mulheres, servos do Senhor. Eu sei que pensar nisso já nesse período, isso traz um frio na espinha para alguns, né? Principalmente os papais de meninas aí, né? Falar, alguns já começam até a suar frio. É fato, mas vai chegar esse dia, vai chegar esse momento, e você precisa começar a se preparar agora, precisa começar a orar a Deus. Eu já oro desde o ventre da minha esposa, pelas esposas que Deus há de conceder aos meus filhos, para que possam ser servas do Senhor, para que possam ser mulheres de Deus. E você, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, você precisa orar, porque daqui a um tempo, você vai ser chamado de sogro, você vai ser chamado de sogra. Isso faz parte do cuidado, isso faz parte da sua responsabilidade. Outra questão que nós pensamos muito também, é na questão da herança, o que deixar para nossos filhos, porque precisa ser pensado sobre isso. Não, eles vão crescer, eles vão constituir a vida deles, eles que se viram para poder juntar e acumular, não. A palavra de Deus nos diz que são os pais que devem entesourar para os filhos, e não os filhos que devem entesourar para os pais.
É o que a palavra de Deus deixa registrado. Então, no ciclo natural da vida, nós precisamos também pensar no que nós vamos deixar de herança para os nossos filhos. Mesmo aqueles que talvez podem pensar, mas pastor, mas eu não tenho tantas condições e tal. Precisamos ensiná-los a administrar aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos, princípio da mordomia. Irmãos, poderíamos continuar pensando em tantos cuidados, em tantas responsabilidades que vêm à nossa mente, quando nós pensamos nos nossos filhos, e todas essas que nós falamos, quanto outras que nós vamos pensar, são sinônimos sim de proteção, cuidado, amor, zelo, e que precisamos ter para com eles, tanto na infância, quanto que muitos deles também, quando já estiverem em fase adulta. Só que nós precisamos ir um pouco mais além. Deus nos deu crianças, e essas crianças são dotadas de corpo, alma e espírito. E nós não podemos pensar apenas no corpo, na matéria, naquilo que é físico, naquilo que é mortal, naquilo que é perecível, naquilo que é corruptível apenas, que vai ficar aqui nessa terra. Mas precisamos entender que o cuidar não se dá apenas pensando nas coisas desse tempo, que são passageiras, mas em especial na sua eternidade. Só que para isso acontecer, precisamos fazer com que elas possam estar se relacionando com Jesus Cristo. Se nós desejamos o melhor para as nossas crianças, e se nós pensamos no melhor para os nossos filhos e para as nossas crianças, precisamos colocar como prioridade o relacionamento dos nossos filhos com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso o texto nessa noite, e a palavra que o Senhor quer ministrar aos nossos corações é: deixai vir a mim, deixai vir a mim, deixai vir a mim. Deixai vir a mim significa levar as crianças até Jesus. O versículo 13, a parte A do versículo 13 diz, de Marcos capítulo 10, que alguns lhe traziam crianças para que as tocasse. Esse episódio narrado aqui em Marcos capítulo 10, de 13 a 16, foi um episódio tão marcante, tão importante na vida dos discípulos, que dos 4 evangelistas, 3 narram esse mesmo fato. Cada um de acordo com a sua visão, com a sua ótica, mas narram esse fato, porque esse fato marcou a vida deles, esse momento impactou a vida desses evangelistas, aqueles que estavam à volta de Jesus, a ponto de eles deixarem registrado. E o texto nos mostra que algumas pessoas estavam trazendo crianças até Jesus, para que Jesus pudesse estar tocando nelas, para que Jesus pudesse estar abençoando essas crianças. Neste momento, quando o povo está fazendo isso, Jesus já estava sendo conhecido, Jesus já era reconhecido, o nome de Jesus já era conhecido, já era aquele que estava nas rodas de conversas, as pessoas já falavam dos milagres, das maravilhas, dos sinais e feitos extraordinários que Jesus estava realizando. Então, ao ouvir falar disso, ao ouvir falar desse Jesus, desse Messias, que fazia sinais, fazia prodígios, fazia maravilhas, a ideia que veio neles foi: opa, se os adultos estão sendo abençoados dessa forma, vamos levar nossas crianças também até Jesus, para que Ele possa tocar nelas e também abençoar, para que de alguma forma, aquilo que tem chegado até esses adultos, também chegue às nossas crianças. Lucas, em sua narrativa, ele vai dizer que essas crianças, elas eram crianças de colo. Lucas, lá no capítulo 18, versículo 15 a 17, também narra esse mesmo fato. Só que lá ele fala que eram crianças de colo. E criança de colo é difícil definir o que é criança de colo, porque varia de acordo com cada desenvolvimento. Tem criança que com 1 ano e meio, 18 meses aí, elas já estão correndo, já estão saltitando, já estão tão grandes que até para você segurar ela no colo fica meio difícil, né? Porque já são mais fortes, já, algumas ali 2 anos, mas algumas chegam ali até os 3 anos. Então assim, acredita-se que criança de colo vai de 0 a 3 anos, é uma faixa média aí, em que pode-se dizer que é chamado de criança de colo. Mas a discussão aqui não é para sabermos que idade essas crianças tinham, se eram realmente de fato de 0 a 3 anos, mas a discussão aqui é para sabermos
que é necessário conduzir as crianças a Cristo. Esse é o ponto principal. A criança, ela não tem condições de chegar a Jesus sozinha. Se um adulto que anda com as suas próprias pernas, que toma as suas próprias decisões, que tem a sua faculdade mental toda desenvolvida, para que esse adulto possa chegar até Jesus, ele precisa ser conduzido, quanto mais as crianças. Como assim, pastor? A própria palavra de Deus mostra isso. Lá em Atos capítulo 8, narra um fato, um episódio, em que Felipe, ele chega diante de um eunuco. Ele era um alto funcionário da rainha de Candace da Etiópia, e a palavra de Deus nos mostra que Deus o conduz até ali no deserto, e ali ele chega diante daquela carruagem, e a palavra de Deus nos mostra que ele estava lendo as Escrituras, e ele estava lendo ali as Escrituras no livro do profeta Isaías, e Filipe chega e pergunta para ele: olha, você entende isso que você está lendo? Você está compreendendo isso que você está lendo aí? E ele fala o seguinte: olha, como que eu posso compreender se ninguém me ensinar? E a palavra de Deus diz que ele sobe, senta e começa a ensinar-lhe a Escritura, começa a mostrar que o texto que ele estava lendo, que fala lá, que foi levado como bezerro ao matadouro e tudo mais, que aquele texto ali estava se referindo a Jesus. Então Filipe ali agora conduz aquele homem até Jesus, apresenta Jesus a ele, então ele é responsável por conduzir um alto funcionário da rainha de Candace, Etiópia, a entender e conhecer o Jesus que salva e transforma. Se um homem adulto precisa de ajuda para poder ser conduzido a Cristo, quanto mais as nossas crianças. As nossas crianças precisam ser levadas a Jesus. Elas não vão ser levadas apenas, porque vão lá no culto da igreja, vão lá, para poder estar junto ali com as crianças legais, no coro, cantando algumas musiquinhas. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade que Deus a nós confiou. Nós temos que conduzir as nossas crianças a Jesus. Aqui estamos, igreja, e não vamos abrir mão, e cada vez mais nós vamos investir nisso. Nós vamos investir para poder ter um ministério infantil forte, para poder termos uma estrutura que venha servir a missão. Cada vez mais nós vamos buscar capacitar e ter facilitadores aqui. Mas olha, entenda o seguinte: o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, ele passa aqui 2 horas, 3 horas, 4 horas, vamos dizer aqueles que são muito aí, aqueles que são frequentes, está aqui no domingo de manhã, domingo à noite, e vem no meio de semana, vamos colocar umas 5 horas na semana aqui. Um dia tem 24 horas, a semana toda ele passa mais com você, na sua casa, na sua responsabilidade. Então não pense que vai ser o tempo que ele vai fazer, que o Espírito Santo tem poder fazer tudo isso, tá? Mas a probabilidade, a responsabilidade maior é lá na sua casa, no seu lar, é contigo, é com você. Deus te deu para que você possa instruir no caminho, conduzir no caminho, apresentar esse caminho que é Jesus. E se você for negligente, entenda isso, Deus há de cobrar de você, porque Ele confiou essa herança. Ele confiou a você essa herança, e essa herança é para ser cuidada, é para ser zelada, é para ser amada, e a maior demonstração de amor que você pode dar para o seu filho, para a sua criança, é conduzi-las a Cristo Jesus. Então leve suas crianças a Jesus, não transfira aquele que é o seu dever, ensine com o seu exemplo, mostre a ela que é prazeroso estar na presença de Jesus. Nós precisamos mostrar isso. Nós precisamos mostrar às nossas crianças que nós temos prazer de estar aqui. Elas louvaram aqui e têm o prazer em adorá-lo. E elas só vão entender se é prazeroso quando nós colocarmos Cristo como prioridade. Se você não colocar isso como prioridade em sua vida, se qualquer coisa você, olha, mas deixa lá, nós vamos para lá, vamos para o sítio, vamos para a praia, vamos para o shopping, vamos para isso, vamos para aquilo outro. Se você não mostrar que o viver em Cristo, o viver para Cristo, o servir a Cristo é prazeroso, e o viver isso aqui é maravilhoso, olha, ele vai crescer e não vai entender isso, e por isso lá na frente ele pode se desviar dele.
Coloque isso como prioridade, coloque isso, você vai colocar no coração da sua criança que é prazeroso estar na presença de Jesus, e quando ela crescer, ela seguirá o seu exemplo e não se desviará dele. Conduza a sua criança a Jesus. Deixar a mim significa também facilitar o acesso. Agora, do versículo 13, a parte B ao 14, a palavra vai dizer o seguinte: a parte A diz que algumas pessoas traziam as crianças para poderem vir até Jesus, e Jesus tocasse em elas. Mas a parte B diz o seguinte: mas os discípulos os repreendiam. Versículo 14, Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Agora, nós vamos ver aqui, que o deixar vir a mim, significa facilitar o acesso. Um problema que agora se instaura, pelo menos na visão humana, pelo menos na nossa visão humana, porque onde tem criança, irmãos, vai ter o quê? Bagunça. Não tem como, onde tem criança vai ter bagunça, não tem jeito, faz parte da natureza delas, faz parte da natureza da criança, onde ela está, o ambiente em si, ele é transformado, e eu vou abrir meu coração para vocês, eu custei a acostumar com isso, tá? Meu filho Bernardo sofreu demais comigo, que eu gostava, né, porque agora você tem que mudar o pensamento, eu gostava das coisas tudo organizadinha, tudo no devido lugar, aí eu chegava em casa, aquelas coisas espalhadas, eu juntava, não dava 10 minutos aquilo espalhado, e meus irmãos, eu sofri demais com isso. Como que eu sofri com isso? Eu saía na casa e aquela coisa solta e tal, meu filho, guarda esse negócio, não espalha não, daqui a pouquinho eu nem dava mais, eu não queria que abrisse os brinquedos, porque ia estar espalhado daqui a pouco, eu ia ter que guardar aquilo, mas faz parte da natureza deles, irmãos, daqui a pouquinho eu tive que acostumar, veio o segundo, aí não tem jeito, né, aí você tem que abrir mão, porque ou você abre mão disso, ou você vai realmente branquear os cabelos, ficar careca e dar um infarto, não tem como, né, tem que aprender a andar em cima de brinquedo que está espalhado, tá, não tem jeito, irmãos, não tem como, você tem que se acostumar com isso, tá? É da natureza delas, e o tempo vai passar, daqui a pouquinho elas vão crescer, daqui a pouquinho não vai ter mais brinquedo espalhado, e dizem que a gente vai sentir saudade, né? É o que dizem, né? Eu ainda não cheguei nessa fase ainda, tá? Mas é o que dizem, então eu acredito naqueles que me dão os conselhos, mas assim, pensando nisso, naquela época as crianças também não eram diferentes, irmãos, porque criança é criança em todo lugar e em todo tempo, e nós vemos aqui aquelas crianças chegando, eu fico imaginando aquelas pessoas trazendo as crianças até Jesus, e eles estão ali, os discípulos naquela formalidade, Jesus ensinando, Jesus instruindo, Jesus realizando milagres, tal, e agora as pessoas começam a trazer as crianças, e vão chegando crianças, vocês observaram, olha só, as crianças desceram, saíram já, olha só, irmãos, vocês estão percebendo, irmão? O ambiente mudou, o silêncio passou a reinar, por quê? Olha só, está até um bebezinho aqui que manifestou agora, né? Mas por quê? As crianças não estão mais no ambiente, até aquela alegria contagiante das crianças foi embora, mas então aquelas crianças começaram a chegar, e aquele ambiente começa a ser transformado, e os discípulos ali por algum motivo achavam que elas estavam incomodando o mestre, atrapalhando Jesus de realizar o seu ministério, afinal na cabeça deles, curar e ensinar era mais importante do que dar atenção àquelas crianças, o parar ali o que ele estava fazendo para poder tocar naquelas crianças, ele estava meio que perdendo tempo na cabeça dos seus discípulos, e é neste momento que Jesus vai lhes ensinar outra lição preciosa. Jesus vai dizer para eles: não façam isso, não as impeçais, deixam elas vir a mim. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Ao invés de vocês dificultarem as crianças de vir a mim, vocês devem facilitar o acesso delas chegarem até mim. Irmãos, isso é fundamental, e como que isso deve nos ensinar? Às vezes nós estamos tão presos nas nossas convicções, nas nossas vontades, nos nossos desejos, que nós nem mesmo percebemos que estamos dificultando as crianças de já chegarem a Cristo.
Muitas vezes nós estamos tão preocupados, ou mais preocupados, em manter uma ordem do culto, em manter a reverência no culto, tal, que as crianças, mas ela não pode andar para lá, não pode andar para cá, está correndo, está pulando e tudo mais. E às vezes a gente pensa que isso é algo que atrapalha, só que nós não podemos impedir, dificultar o acesso das nossas crianças de chegar até Jesus. Elas precisam servir a Ele, ter prazer de estar aqui, participando conosco, celebrando conosco, do jeito dela, pulando, dançando, fazendo rodinha, cultuando ao Senhor. Elas têm que ter prazer, e nós precisamos facilitar isso. E aqui eu abro ainda um parênteses, isso sem falar nas especificidades, das crianças específicas, atípicas, em que nós precisamos cada vez mais facilitar o acesso dessas crianças até Jesus. Nós precisamos entender isso. Se nós já estamos aderindo o cuidar, o zelar, o facilitar o acesso das crianças até Jesus, precisamos pensar ainda mais para as crianças que têm as especificidades. E aí a gente pensa também nos seus pais, a gente pensa na dificuldade que muitos deles têm de poder cultuar ao Senhor e estar aqui. É por isso que nós precisamos de pessoas que se levantem, que tenham realmente as habilidades, que tenham realmente as suas capacitações nessa área, não apenas para poder ganhar o seu dinheiro lá fora, que é lícito e que é justo lá fora, mas que você possa também conduzir essas crianças aqui dentro, facilitando o acesso delas, e em todos os sentidos. Irmãos, eu já estou ficando doido já, com a questão, né? Outro dia eu fiquei aqui para poder, eu tenho que abrir o coração aqui com os irmãos, né? Vocês lembram que no início do ano eu falei da questão de uma rampa aqui? Então, irmãos, a rampa ainda está aqui, ainda sem sair essa rampa. Eu estou para poder pirar a cabeça com isso, irmãos. No dia que veio uma criança aqui com cadeira de roda, que nós tivemos que colocar ela aqui em cima, meu coração partiu ali naquele momento. Eu falei assim, a gente tem que fazer isso, irmãos. A gente precisa, mas trouxe aqui, não, eu quero elas aqui em cima, aqui, ó. Eu quero elas aqui, junto conosco, celebrando ao Senhor, no meio das crianças, cantando aqui, os 5 dedinhos, né? Orando aqui nos 5 dedinhos nessa mão, saindo no trem das boas novas, e tudo mais. Nós precisamos facilitar o acesso dessas crianças, chegar até Jesus, irmãos. Nós precisamos. Se nós desejamos viver aquilo que Deus tem para nós, nós temos que pensar em todos os sentidos, em todas as áreas, e eu não vou abrir mão de sermos uma igreja que inclua as crianças e todas as pessoas de especificidades em todos os sentidos. Não vou abrir mão. Vou pagar o preço que tiver de pagar, vou comprar a briga que tiver de comprar, mas nós vamos pensar com amor e carinho nessas vidas para a glória do Senhor Jesus. Nós precisamos facilitar o acesso delas. Olha, mas isso, o facilitar o acesso a Jesus, não se restringe apenas ao ambiente de culto, porque isso é muito pouco ainda. O facilitar o acesso a Jesus, precisa levar-nos a entender, que a nossa vida diária fala muito mais, e é muito mais impactante, e essa vida, e a nossa vida, precisamos perguntar, ela tem facilitado as crianças de virem até Cristo? Porque às vezes a gente vem aqui, trazemos ali no carro com ar-condicionado, chega aqui, tem um ambiente fresquinho, aconchegante, tudo mais, uma estrutura, mas e o dia a dia? Eu sou um facilitador, um complicador das crianças chegarem até Jesus? Porque às vezes eu venho aqui eu sou uma pessoa, aqui eu sou realmente um glória a Deus e aleluia, aqui eu sou quase um anjo querubim, mas quando eu saio daqui, é igual aquela ilustração, né? Mãe, será que o papai não poderia nos levar a poder morar lá na igreja? Porque lá é uma bênção, né? Aqui em casa, misericórdia. Lá ele canta, louva e ministra, que é uma bênção, mas aqui em casa. E aí cria essa dificuldade na mente dela ser conduzida até Jesus. Deixar vir a mim os pequeninos implica em entender a minha responsabilidade e compromisso que devo ter com a palavra do Mestre Jesus e em facilitar o acesso dessas crianças ao pé de Cristo. Por fim, deixar vir a mim os pequeninos significa aprender com elas. Versículo 15 e versículo 16. Agora, Jesus vai dizer para eles:
Em verdade vos digo, que qualquer pessoa que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. E pegando-as nos braços, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Agora Jesus, ele vai dar aquilo que a gente chama no popular aí, aquele tapa de luva nos seus discípulos. Aqueles que estavam impedindo as crianças chegarem até ele, aqueles que estavam assim achando que Jesus estava atrapalhando, aqueles que estavam assim achando que Jesus estava incomodando, as crianças estavam incomodando Jesus de realizar o seu ministério. Jesus vai ensinar a eles a importância deles adquirirem as características de uma criança para poder entrar no reino dos céus. É o que Jesus está dizendo aqui. Se você não se tornar como uma delas. Porque a criança, ou quais são as características que marcam a criança? A criança, ela é pura, ela é sem malícia. Uma criança, ela é inocente. Uma criança, ela é dependente. Uma criança, ela é perdoadora. Já percebeu como a criança perdoa fácil? A criança perdoa fácil demais, né? Não é que perdoa fácil demais, ela perdoa da maneira como deve ser. É nós que temos dificuldade de perdoar, é nós que temos uma complicação, né? Mas a criança ali, tá, daqui a pouquinho ela brigou uma com a outra, rolou no chão ali e tal, levantou da poeira, sacudiu, daqui a pouquinho, você me desculpa e tal, e vão continuar jogando a bola deles, e vão lá e tal, e continuam brincando, como se nada tivesse acontecido. Eu acho lindo essa parte das crianças, porque elas são assim, e continuam, e são grandes amigas, e depois vai lembrar disso o resto da vida, né? Será que você não lembra de algum amigo seu, lá na infância e tal, que às vezes vocês rolaram até mesmo em algum momento, e hoje você olha assim, que benção, né? Meu grande amigo, né? Nós rolamos lá, sacudimos a poeira, e estamos seguindo em frente. Então Jesus está dizendo para eles, olha, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Ele está dizendo as características das crianças, e nós precisamos entender que quem não se fizer como uma dessas crianças, não herdará o reino de Deus. Precisamos aprender com nossas crianças. Quantas vezes, para os pais aqui, os nossos filhos não nos ensinam? A gente está lá, naquele momento nosso de ira, às vezes a gente até passa um pouquinho do ponto ali na correção, e depois ele vem com a palavra, ou ela vem com a palavra que desmonta a gente fica até sem palavras, né? É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui para eles, olha, é isso aí que eu quero de vocês, sejam como essas crianças, adquiram essas características, é o que o Senhor espera de nós, como seus filhos amados. O Senhor espera que nós sejamos como as crianças. Aprender com as crianças é algo que o Pai Celeste espera que venhamos a fazer, para poder herdarmos os reinos dos céus. Por isso, a palavra de Deus para nós nessa noite é, deixai vir a mim, que significa levar as crianças até Jesus. Elas não têm condições de chegar até Jesus sozinha. Nós precisamos conduzi-las a Cristo. Nós precisamos deixar vir a mim, significa facilitar o acesso. O que tem complicado, ou o que tem sido barreira que nós temos levantado, para que essas crianças possam chegar até Jesus, é responsabilidade nossa remover essas barreiras. E o deixar vir a mim, significa nós aprendermos com elas, porque quem não fizer com uma dessas crianças, não herdará o reino dos céus. E o resultado final foi o quê? Jesus toma aquelas crianças nos braços, impõe-lhes as mãos e as abençoa. Que nós possamos ser essa igreja, uma igreja que possa abrir as portas, uma igreja que conduza crianças a Jesus, facilite o acesso delas, uma igreja que possa aprender com essas crianças, e que Jesus, neste lugar, possa tocar e abençoar cada criança que entrar aqui, e a cada criança que faz parte do nosso ciclo familiar, para a glória do nome dEle. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Pai, obrigado, Deus, quando o Senhor nessa noite nos ensina, através desse texto, ó Pai, a deixar vir a mim.
Ó Deus, como nós precisamos aprender do Senhor, como nós precisamos aprender da nossa responsabilidade de conduzir nossas crianças a Cristo. Ó Deus, por isso eu peço ao Senhor que nos ensine, Pai, que nos ajude, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero rogar ao Senhor que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar a facilitar o acesso, ó Deus, das crianças que estão à nossa volta, a chegarem até Jesus. Não permita, ó Deus, com que os nossos preconceitos, ó Deus, ou os nossos preconceitos, ó Pai, nos atrapalhem, ó Deus, e formem barreiras que venham impedir dessas crianças chegar até Jesus. Não permita, ó Deus, com que a nossa vida errônea venha assim, ó Deus, impedir e, ó Deus, complicar com que essas crianças cheguem até Jesus, Pai. Ó Deus, que nós possamos aprender com elas, que nós tenhamos humildade suficiente, movidos pelo Teu Santo Espírito, em olhar para as nossas crianças e aprendermos com elas, ó Pai, porque o mesmo Espírito que habita em nós, habita no coração delas e também ministra aos nossos corações, ó Pai. Ó Deus, nos ajude a cuidar dessa nova geração, Pai, entendido que elas já são a igreja do presente, não a igreja do futuro, Pai, entendido que nós temos o dever de um dia transmitir, passar, ó Deus, o bastão, para que elas possam continuar, ó Deus, realizando a obra e a seara do Senhor neste lugar, quando nós não mais aqui estivermos, ou até mesmo quando nós aqui estivermos, mas não mais tivermos condições de exercermos, ó Deus, na mesma plenitude, como elas vão estar, com força e vigor para exercer, ó Pai. Ó Deus, então em nome de Jesus, nos dê essa humildade de entendermos, ó Deus, os ciclos, e no ciclo que nós nos encontramos, ó Deus, realizarmos aquilo que o Senhor espera de nós. Pai, nos ajude como igreja a olhar com amor, com carinho para as nossas crianças, e que nós possamos conduzi-las a Cristo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Teu nome. Louvado seja o Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa assim continuar falando, que Ele possa continuar ministrando aos nossos corações essa palavra, na medida com que cada um aqui precisa ouvir, e que nós, como igreja, precisamos ouvir da parte do Senhor. Amém?